É a vontade de Deus que o povo do Senhor seja sarado. O nome que ele se revelou foi Jeová, aquele que sara, Jeová Rafá, o Senhor que nos sara. Amém. Você vê, por exemplo, que a nossa própria biologia, o corpo humano foi criado para andar em saúde divina. Existe uma luta no nosso corpo, os anticorpos lutam para manter você em saúde. Isso já é a prova da realidade da criação que Deus estabeleceu para o homem reinar em vida. Ele sabia que o homem não poderia reinar doente. Então, no nosso próprio corpo existem defesas que lutam com soldados armados para manter você bem. Se você comer alguma coisa que não é boa, os seus anticorpos lutam. Como reage? Quando eu era criança, eu lembro disso, que se eu estivesse brincando e me ferisse, naturalmente a gente tinha medo de passar algum tipo de remédio, né? Então, naturalmente, o organismo tratava de curar, dependendo do problema. Isso era a prova, isso é a prova vital de que o corpo humano foi estabelecido para andar em saúde e cura divina. Aleluia. Um dos nomes mais próprios para a palavra cura no grego é a palavra shalom. Shalom significa paz, ausência de dor, ausência de tormento do corpo. Um corpo doente é absolutamente ausência de shalom, ausência de paz. Você foi criado para andar em saúde divina, amém? A palavra diz que o Senhor renova as nossas forças. Aleluia, amém. A vontade de Deus é que você cumpra os seus dias com saúde, em plenitude, satisfeito, em paz. E para isso depende, nós precisamos entender o caminho para andarmos em cura divina. Existem caminhos que vão nos manter em saúde divina, amém, queridos? Isso é perfeito, diga, é perfeita a vontade de Deus para a minha vida. No livro de Romanos, capítulo 12, versículo de número 2, por favor, abra a sua Bíblia lá, e depois nós vamos examinar um caso de cura divina na Bíblia Sagrada. O livro de Romanos, capítulo 12, esse texto é muito conhecido por todos, porém, no versículo 2 nos diz, revelando aqui qual é a vontade de Deus para nós. Romanos, capítulo 12, a partir do versículo, vamos ver o versículo primeiro, que tem tudo a ver com cura divina. Aleluia! Quantos podem dar um brado de aleluia aí? Aleluia! Glória a Deus! Esse é o povo sarado. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentemos os vossos corpos como o quê? Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável, logo eu entendo que doença não faz parte da vontade de Deus, porque a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Essa é a vontade original, é a vontade absoluta de Deus para o seu povo. É que você ande naquilo que é bom, no que é perfeito e no que é agradável. E no início do capítulo, Paulo insiste que nós venhamos a entregar o nosso corpo a Deus como sacrifício vivo. O corpo está ligado diretamente à manifestação do poder de Deus através de nós aqui na terra. Amém. O nosso corpo é através do nosso corpo que o Espírito, que a palavra e a glória de Deus vai se manifestar. Amém. E nós temos que aprender a entregar o nosso corpo a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. No mesmo texto ele diz, não se conforme com o mundo. O mundo quer que você aceite, por exemplo, que você tem que ser doente mesmo. O mundo quer que você aceite, por exemplo, que adoecer, que no final dos dias as doenças vão aumentar e que você vai morrer sim. Nós sabemos que o corpo é mortal, mas nós sabemos que o justo não morre. Diga amém. Amém. Aleluia. Amém. Diga para o seu querido irmão ao seu lado, o justo não morre. Diga, aquele que crê jamais morrerá. Aleluia. Você sabe que o Espírito que está em você é eterno. Ele é o Espírito da ressurreição. Romanos 8:11 diz: se em vós habita o Espírito que levantou Jesus entre os mortos, esse mesmo Espírito encherá o vosso corpo mortal de vida. Paulo também diz que nos últimos dias o corruptível será revestido de incorruptibilidade. O natural será tomado do sobrenatural. O nosso corpo, sabemos que existe uma mortalidade, porque ainda esse corpo há de ser salvo no último dia. Nós estamos sujeitos à desintegração desta matéria. Quantos entendem isso? Paulo explica isso em 1 Coríntios,
Ele fala no versículo 5 de 1 Coríntios: ainda que o homem exterior se corrompa ou venha a se desfazer, contudo o homem interior se renova dia após dia. O homem interior é o seu espírito. Ele não adoece, ele não é enfermo, ele não é maldito, ele é abençoado, porque o Espírito Santo está amalgamado ao seu espírito. E o nosso corpo será salvo no último dia. Nós somos salvos no Espírito, estamos sendo salvos pela renovação da nossa mente, e o nosso corpo será salvo no último dia, no arrebatamento. Paulo diz que alguns não verão a morte, mas os que viram a morte serão ressuscitados no último dia. Glória a Deus. Mas há um cuidado que nós devemos entender, uma responsabilidade com o corpo natural. Primeiro você deve entregar ele a Deus como um sacrifício vivo e santo, não como instrumento de pecado. Amém? Seu corpo deve ser preservado santo. Paulo também explica que eu devo oferecer a Deus o meu corpo, os meus membros, para glorificar a Deus. Os membros do seu corpo devem ser instrumento de justiça. Confira esse texto comigo em 1 Coríntios. Perdão, 2 Coríntios. Capítulo 6. Aleluia. A partir do versículo 6, versículo de número 16, Paulo diz: que implicação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não vos toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei, serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. O que ele está dizendo aqui no versículo 16? Que o seu corpo, ele é o templo e ele é a morada da onde? De quem? Do Espírito Santo. Então nosso corpo deve ser mantido em santidade, pureza. Amém, queridos? O seu corpo deve ser mantido em pureza, em santidade. Suas mãos, sua boca, seus lábios, toda a sua estrutura física deve ser mantida, separada para a glória de Deus. Vocês estão entendendo isso? Amém. E você deve entender que o seu corpo é o templo, é a morada. Você carrega a glória dentro dessa estrutura natural aí, visível. Amém. E nós podemos revelar a glória de Deus para uns aos outros através desse corpo. Deus entra no mundo dos homens através dos homens. No livro de João 4:24 nos afirma que Deus é Espírito. Mas Deus usa o corpo aqui na terra. Deus tem um corpo aqui na terra. Da mesma maneira que Ele usou Jesus aqui na terra, Ele vai usar você. Tem um corpo aqui para Ele se manifestar. Amém. Quando você abraça alguém cheio de amor de Deus, é Deus abraçando aquela pessoa. Quando você fala algo, é Deus falando com sua boca. Quando você impõe as suas mãos sobre alguém, ou é um instrumento para uma vida de uma pessoa, é Deus usando seu corpo para alcançar pessoas. Mas você precisa ter a consciência que o seu corpo não lhe pertence mais. Ele é o templo do Espírito Santo. E por causa da consciência do templo, ele não pode adoecer, ele não pode ficar doente, ele não pode se tornar enfermo. Esse não pode não é uma regra absoluta, mas eu posso afirmar que esse não pode é a vontade de Deus. Mas eu sou responsável por essa matéria. Não é Deus quem me alimenta, não é Deus quem alimenta você, é você quem se alimenta. Amém. E se você sabe se o plano de Deus é longo para a sua vida, eu não sei qual é o tempo de vida que você pensa em ter aqui na terra, mas sabe que Deus não quer que você morra cedo? Amém. Amém. Diga para o seu irmão ao seu lado: Deus não quer que você morra cedo. Ele não quer que você parta cedo. Amém.
circunstância chegue para tentar adiantar isso. E você decide se você passa pela porta ou não. A morte é como uma fila. Existem aqueles que vão demorar a chegar na porta. Existem alguns que vão ser jogados até a porta. Mas eles vão decidir se vão entrar ou não. Está ouvindo isso? Aleluia. O seu corpo é o templo. Existe uma responsabilidade com ele. Paulo chega a dizer que o exercício físico, por exemplo, ele não tem ou não se compara ao exercício da piedade. Ele não é muito proveitoso, para pouco ele tem proveito. Mas Paulo não está afirmando que ele não tem proveito nenhum. Não é isso que Paulo está dizendo. O exercício físico em relação ao exercício da piedade, ele deixa a desejar. O exercício da piedade, ele é superior ao exercício físico. Amém. Mas Paulo não está dizendo com isso que o exercício físico, ele deve ser abandonado. Há uma responsabilidade. Qual é o prazo de vida que você tem aqui na terra? O quanto você acha que Deus tem para você? É 50 anos? 100 anos? 30 anos? Então nós temos que entender que como templo eu tenho a vida de Deus, eu tenho a saúde, mas eu tenho uma autorresponsabilidade com essa estrutura aqui. Amém. Diga amém. Amém. O seu corpo está absolutamente ligado ao seu espírito e também à sua mente, à sua alma, os seus sentimentos. Por isso no livro de João diz: o meu desejo, o meu voto é que você vá tão bem quando você está indo bem em sua alma. Uma alma enferma, uma mente enferma é um corpo doente. Então vamos entender aqui níveis de saúde. A saúde é a vontade de Deus. Diga: a saúde é a vontade de Deus para a minha vida. Saúde é a vontade de Deus para a minha vida. Olha para o seu querido irmão, diga: cura é a vontade de Deus para a sua vida. Diga amém. Amém. A cura é uma intervenção de Deus para restabelecer a sua saúde. Vocês entendem? Porém, a vontade de Deus é que você tenha saúde plena. Amém. A vontade de Deus é que o seu povo ande em saúde, não necessariamente precisasse de imposição de mãos de alguém para receber cura. Amém. Se houver entre vós alguém ou algum doente, se houver. Porque a vontade de Deus é que nós venhamos andar em saúde absoluta, plena, em todas as áreas, no espírito, na sua alma e no seu corpo. O seu espírito está pleno, lembre-se disso. O homem interior se renova dia após dia. Mas você precisa entender que o seu corpo está absolutamente ligado à sua alma, aos seus sentimentos. Quando eu falo de alma, não é que o seu espírito está aqui e a sua alma pode vagar. Não, sua alma está amalgamada ao seu espírito. O que é isso? Alma tem a ver com sentimentos, emoções. É a sede da nossa razão, das nossas emoções. O nosso espírito tem uma voz. Qual é a voz do nosso espírito? A nossa consciência. Confira isso em Romanos 9, por favor. Deus é bom e o diabo não presta. Romanos capítulo 9 diz: Paulo afirma: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Como que o Espírito Santo fala a você? Através da palavra, e a palavra toca a sua consciência. A sua consciência é a voz do seu homem interior. Por que não dizer isso? É a voz do seu espírito, é a sua consciência. Mas você também tem sentimentos. E o século atual ele é afetado pelas doenças do pescoço para cima. Estamos vendo em épocas de sentimentos, de pensamentos, a síndrome do pensamento acelerado. Nós estamos vivendo em períodos em que a ansiedade está tomando conta da vida das pessoas. Depressão.
Pessoas absolutamente destruídas, as suas imagens interiores, a sua autoimagem destruída, doente, enferma. O corpo, ele reage tanto à alma, ele reage tanto aos sentimentos, que se você entrar hoje em um quarto escuro, fechar, desligar a luz do seu quarto, ficar em posição fetal na sua cama, imediatamente, só o fato de você ficar introspectivo, em posição fetal na sua cama, aquela posição de bebezinho, imediatamente isso já libera hormônios no seu corpo, trazendo uma mensagem que você está triste. O corpo obedece a comandos. O corpo é um servo, seja da alma ou seja do espírito. Quem está comandando, ele vai reagir de acordo com quem está no controle. No momento que eu começo a pensar alguma coisa, eu já começo a construir. Esse microfone é resultado de um pensamento. A roupa que você usa é resultado de um pensamento. Esse púlpito foi resultado de um pensamento. Quando você pensa, quando eu penso, nós já estamos construindo coisas. E o corpo vai reagir a este laboratório de construções. Ele pode fluir, ou pode manifestar o que é bom, ou pode manifestar o que é ruim. Quando você realiza, quando você fala, quando você faz, é o resultado da engenharia do seu pensamento. O que você construiu é o que você está manifestando. Diga amém. Amém. Aleluia. Por isso, queridos, nós precisamos entender que para andar em cura divina, você precisa ter. Se você hoje veio para receber a manifestação da cura, você precisa manter algo chamado expectativa para receber do que Deus tem para manifestar para você agora. Nós vamos chegar lá. E a expectativa, ela é um ato de fé, porque ela se prepara antecipadamente para a manifestação de um milagre. Você verá isso em Atos 3, quando Pedro e João sobem ao templo à hora nona, estava um paralítico pedindo esmola e ele esperava receber alguma coisa. O fato de esperar receber alguma coisa revela uma expectativa. Aleluia. A mulher do fluxo de sangue, lá no livro de Marcos capítulo 5, ela afirmava: se eu tão somente tocar na orla do seu manto, eu serei curada. E o fato dela afirmar isso, se eu tão somente tocar na orla do seu manto, eu serei curado, o fato dela dizer, o fato dela pensar isso e dela fazer, dá uma ideia antecipada que ela se preparou e ela viu como iria acontecer. Quando ela narrou e falou, quando ela disse: se eu ao menos tocar na orla do seu manto, eu serei curada. Ela se antecipou ao seu milagre, ela visualizou o milagre dela, ela falou do milagre dela, ela se viu tocando nele, e o ato que ela praticou, aquilo foi antecipação da manifestação do milagre dela. Amém. Isso é poderoso. Diga amém. Amém. Se você vai no restaurante todos os dias e pede bife, pede arroz e batatas fritas, em todo restaurante que você vai, arroz, bife e batata frita, você vai no restaurante novo, eu te levo para almoçar no restaurante novo, mas você tem medo de que não gosta da comida, aí você fica mais seguro comendo arroz, batata frita e bife. Você pensa: eu vou pagar tão caro, ou mesmo você vai pagar caro, João, então eu vou no arroz, eu vou na batata frita e eu vou no bife, porque eu temo comer outra coisa que não vale a pena. E o que você vai esperar da vida? Por exemplo, se você nunca se abre para receber ou provar o que está no cardápio, você está limitando a sua vida com medo de provar algo e não gostar. O que isso tem a ver com a mulher do fluxo de sangue? Ela estava cansada de verter sangue. E ela começou a pensar além daquilo que a vida estava oferecendo para ela. Ela estava rompendo com o limite dela. Ela estava quebrando o paradigma da enfermidade. Ela estava dizendo: eu não aceito mais esse quadro para a minha vida. Eu não quero viver mais assim. Já que eu estou morrendo, vou fazer algo que vale a pena. Eu vou mudar absolutamente.
ela começou a dizer: se eu tão somente, a boca dela falou, o corpo dela reagindo, a fé dela, a boca dela declarando: se eu ao menos tocar na aula do seu manto, eu serei curada. Ela visualizou a cura dela, ela se visualizou e foi como ela disse, e aconteceu. Ela foi lá, se aproximou dele, tocou na aula do manto e recebeu. Aleluia! É isso que Deus espera que você faça em todas as áreas da sua vida. Comece a visualizar a sua cura, a sua saúde e qualquer progresso da sua vida. Você deve visualizar, você deve se ver antecipadamente, você deve chegar lá, você deve colocar os seus pés naquele lugar, você precisa colocar as suas mãos no seu milagre, você precisa enxergá-lo como Deus disse, você pode. Eu quero dizer uma coisa para você: vai acontecer. Amém. Aleluia! Olha para o seu querido e diga: vai acontecer. Vai se manifestar. E mudanças na sua vida vão acontecer, porque todo o seu ser está envolvido nessa liberação de fé. O que isso tem a ver? As pessoas que aprendem inglês aqui no Brasil, elas estão de parabéns, que nunca foram nos Estados Unidos. Eu tento, nunca fui em uma escola de inglês, mas eu vou chegar lá. Mas deixa eu te dizer algo. Se você não fala inglês, mas você vai aos Estados Unidos, eu lhe garanto que em uma semana, se você não tiver lá amigos, se você não tiver parceiros, companheiros lá, eu lhe garanto que em uma semana você começa a falar muita coisa. Porque ou você fala ou você vai. É diferente você pegar uma fita, chegar em casa e falar falando em inglês. Você falar uma palavra em português e repetir em inglês. Você falar uma palavra em inglês e repetir em português. Por quê? Aqui é mais complicado, não é difícil, não é impossível. Mas o processo de aprendizado é muito mais lento do que lá. Por quê? Porque aqui só uma parte do seu ser está envolvido. 6 meses lá equivale a 3 anos. Aqui de aprendizado. Qual a diferença? Porque quando você chega lá, todo o seu ser está imergido. Não é somente sua mente, é todo o seu ser. Seu corpo está lá, seus ouvidos estão atentos. Você precisa abrir a boca para articular. Sua mente tem que pensar em inglês. Todo o seu ser está envolvido. Qual a diferença? Para você andar em cura e mudança em qualquer área da sua vida, não adianta só seu espírito estar envolvido. Sua mente tem que agarrar isso. Seu corpo tem que agarrar isso. Todo o seu ser tem que estar imergido naquilo que você está tendo. Aleluia! A mulher do fluxo de sangue viu o seu milagre porque todo o seu ser estava imergido. Ela não ficou apenas poetizando, ela não ficou apenas declarando, ela não ficou apenas afirmando, ela disse e depois levou o corpo dela aí em direção ao que ela estava crendo, e o que ela creu, o que ela visualizou foi o que se manifestou para a vida dela. O que Deus espera de nós é que nós tenhamos a mesma atitude para andar em saúde e ensinar as pessoas a andar em cura. Todo o ser precisa estar imergido naquilo que Deus fala. Aleluia. Aleluia. O que diz 2 Tessalonicenses 5:21? 2 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 21. É primeiro, perdão. Obrigado. São muitos textos. Não, é a segunda mesmo. Não, é 5. Aleluia. 23. 1 Tessalonicenses 23. Obrigado. O mesmo Deus e Pai nos santifique. O que é santificar? Separar em tudo. Vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Diga amém. Amém. Todas as suas 3 dimensões separadas para Deus. Você sabia que no Antigo Testamento Deus era exigente com a dieta do seu povo?
O povo de Israel não podia comer qualquer coisa. Na travessia do deserto até a terra prometida, Deus deu maná. E isso era uma alimentação absolutamente correta e nutritiva, nutriente, para que eles pudessem atravessar e chegar na terra prometida saudáveis. Deus sabia o que estava fazendo. Os judeus, e claro, nós sabemos se isso mudou lá no livro de Atos, capítulo 10, quando o próprio Deus fala com Pedro. Pedro mata e come, mas os judeus não comiam nada de animais com pés fedidos, principalmente carne de porco. Não estou dizendo que é pecado você comer carne de porco, não estou dizendo isso, amém? Oh, glória! Mas Deus era exigente com a alimentação do seu povo, porque esse corpo, ele é falível. Você precisa entender a sua autorresponsabilidade. Entenda, a mente governa o corpo. E você pode ter uma mente saudável, mas se o seu corpo não é saudável, você não tem como responder. O próprio irmão Reino falava, por exemplo, que o Espírito Santo não se move no lugar onde o corpo está cansado. Você é cansado, você não produz. A unção não flui de você plenamente. Amém? Amém. O seu corpo é sua responsabilidade. O que fica na sua mente também é sua responsabilidade. O que você acumula aqui é sua responsabilidade. A sua mente não é lixeira. Você não pode receber, você não pode permitir que pensamentos, sofismas alcancem sua mente tão fácil. É preciso exercitar a sua mente com a palavra. Como eu ouvi a esposa de Francis falando algo que chamou a minha atenção. Ela disse: você precisa exercitar a paz na sua mente. Mente e corpo estão interligados. Uma mente doente é um corpo doente. Eu já ensinei aqui, se eu liberar cura para o seu corpo e uma unção poderosa vir sobre a sua vida, você recebe cura agora, mas você pode perder no instante em que sua mente não acolheu a cura. Há pessoas que elas estão curadas, mas a mente delas é uma mente de doente. Elas têm pena delas mesmas. Diga amém. Aleluia. Eu recebi um livro uma vez e fiquei, na verdade hoje mesmo eu pude ler esse relato de um médico, um cirurgião muito famoso. Ele começou a observar que ele ajudou muitas pessoas em cirurgias plásticas, ajudou muita gente mesmo. Ele ajudava as pessoas a mudarem a sua aparência, melhorarem áreas se elas iriam mudar, que elas iriam melhorar a estima delas. Mas ele começou a observar entre 10 pacientes que ele tratava. 6 os pacientes ficavam satisfeitos. E 4, por exemplo, se olhavam no espelho sem nenhum tipo de expectativa. Ele ficava curioso, porque essas pessoas eram as cirurgias mais bem sucedidas que ele realizava. E ele começou a perceber a diferença desses pacientes. Um se olhava absolutamente satisfeito, e os outros se olhavam, nada, como se nada tivesse acontecido. E ele começou a estudar o caso dessas pessoas, o que fazia isso. E algo chamou a atenção dele. Não adiantava quantas cirurgias essas pessoas viessem a fazer. Elas podiam gastar milhões com cirurgias quando dentro delas, a imagem delas era feia e era doente. E antes de fazer qualquer procedimento, ele levava as pessoas a pensar: quem é o seu melhor amigo? Ele começou a desenvolver um exercício. Ele disse a um homem certa vez: quando você for tirar sua barba do espelho, demore um bom tempo olhando para o seu rosto lá. Não tente esconder nada, olhe bem para o seu rosto, olhe bem para você. E admita, e aceite: esse é o meu melhor amigo. Nós sabemos que o nosso melhor amigo é o Espírito Santo, amém? Amém. Mas o que ele estava dizendo, você deve ter uma compreensão, uma relação com sua própria imagem. Você precisa se ver curado por dentro, como realmente você é no Espírito. Você precisa entender quão rico você é em Deus, porque o maior habita em você. Você precisa se enxergar não apenas sarado, mas capaz. Capaz.
Quando você exerce fé numa área da sua vida, todas as outras esferas da sua vida são atingidas, sabia disso? Quando você crê em Deus para a sua vida dar em vitória, você é afetado por que você fala, por que você escolhe na sua vida. Pequenas vitórias são conquistadas. É comprovado que uma pessoa que acorda e consegue arrumar a cama dela pela manhã, ela é capaz de resolver outras pequenas vitórias na sua vida. Sabia disso, irmãos? Por estudos é comprovado que pessoas se sentam na mesa para comer com a família. Isso é pesquisas. Crianças se sentam na mesa para comer com o pai, com a mãe e conversam durante o jantar. A capacidade intelectual delas é bem maior, elas conseguem desenvolver muito mais. Crianças são ensinadas, depois que comem, a lavarem e levarem os seus pratos até a pia, de retirarem, ajudarem ali à mesa, arrumando as coisas. Elas têm uma tendência muito maior de terem vitórias em outras áreas da vida. Quando a palavra chega em você, ela vai mexer em você nas suas 3 dimensões. Deus não quer apenas você vitorioso em uma área, você precisa dar vitória em todas as áreas. E você recebeu capacidade divina para andar em vitória em todas as áreas da sua vida. Você precisa não apenas crer que no Espírito você é curado, mas pensar como uma pessoa curada, ter uma mente sarada, ter uma mente andando em saúde divina, ter uma mente vitoriosa, pensar o melhor de você, começar a entender e admitir, queridos, que a sua capacidade vem de Deus. Aleluia. Olha para o seu irmão e diga: você nasceu para dar em saúde divina. Diga: você nasceu para que sua mente seja uma mente saudável, a mente de Deus. Aleluia. O que você deposita no seu pensamento vai afetar você, vai levar você a dar em saúde ou vai paralisar você. Mas entenda que pensamentos errados podem tirar você do lugar onde Deus estabeleceu para a sua vida. Adão e Eva estavam no jardim e o pensamento deles, a mentalidade deles os tirou lá do Éden. Pensamentos errados podem remover você do lugar onde Deus estabeleceu para a sua vida, onde homem nenhum pode tirar você de lá. José é uma prova de uma pessoa curada. José foi jogado em um buraco, mas ele não permitiu que o lixo da afronta, a amargura o adoecesse. É comprovado, irmão, cientificamente. As pessoas cheias de mágoas, elas são doentes, elas adoecem fácil. O corpo delas reage a isso. Algo mexe no seu metabolismo. O seu metabolismo é afetado com a mágoa. A mágoa adoece, não importa quantas vezes o homem mais ungido vai colocar as mãos sobre você. Eu quero lhe dizer que a única manifestação do poder de Deus para liberar, queridos, o poder de Deus para uma pessoa que anda magoada é ela aprender a perdoar. Se ela estiver em um ambiente onde todos os anjos de Deus estão manifestos, aonde a glória de Deus é tão forte que dá para você tocar, que dá para você cortar com faca, como falam, a unção densa. Mas essa pessoa é como se tivesse algo impedindo o fluxo do rio da unção, impedindo a glória de Deus. É como uma criança que está gerada no ventre de uma mãe, mas porque ela não se alimenta do nutriente da mãe, ela vai morrer. Ela não vai conseguir se formar. Do mesmo modo, é uma pessoa que está envolvida no corpo, está num ambiente santo, está envolvido na igreja, está no meio do lugar onde a palavra está sendo honrada. Outros recebem cura, mas elas, pessoas não conseguem receber porque guardam mágoas. E as mágoas atrapalham você de fluir, de entrar no sobrenatural e principalmente andar em saúde divina. Você não consegue andar em saúde divina. Pode pôr as mãos quantas vezes quiser. Pode ungir você com o óleo mais ungido vindo de Israel, sei lá o que alguém fala por aí. Amém. Pode fazer o que quiser, mas não é liberado, porque você bloqueia a liberação da cura quando a mágoa se estabelece. E como a mágoa surge? Quando eu nutro
quando eu começo a nutrir, me alimentar daquilo que foi errado, daquilo que fizeram comigo, e aquele pensamento persiste, bate a minha porta, e eu permito, a porta já está escancarada, e começa a entrar um, começa a entrar outro, e um pensamento de mágoa desencadeia outro, porque afeta o seu ânimo, imediatamente afeta o seu ânimo. Você não escolhe mais a quem trata bem, você fica num estado absolutamente azedo. Não tem como você liberar o poder de Deus. Você não tem como liberar a unção e nem como receber. E eu quero dizer uma coisa para você, queridos: não podemos abrir portas para demônios entrarem. Efésios 4:27 diz: não dê lugar ao diabo. Sabe, existe um poder de Deus em nós. E esse poder é simplesmente não considerar aquilo que você sabe que vai te roubar. Seja muito rápido para entender, querido, que existe um limite entre você e a afronta. Diga: eu posso andar em perdão. Diga: porque a minha natureza é perdoar. Aleluia. Aleluia. José estava na antiga aliança, foi jurado em buraco pelos seus irmãos, ele foi ameaçado, acusado falsamente, mas ele não permitiu que aquilo entrasse na sua vida. Em nenhum momento há um lamento de José falando com seus irmãos, ou da mulher de Potifar, e ficou 13 anos numa prisão. 13 anos, um inocente, mas ele não guardou o lixo. Queridos, eu gostaria que você entendesse que isso é tão sério, isso é extremamente sério. Você precisa ser muito rápido, isso é questão de saúde divina, sobrevivência, isso é questão de inteligência. Sabia que você pode desligar a afronta de você? Você tem esse poder? Eu tenho o poder de desligar a afronta. Como você tem esse poder? Não se permita meditar naquilo que foi feito de errado com você. A meditação é algo poderoso. É eu parar para abrir o meu coração para que aquilo que me aconteceu crie raízes. A meditação é tão poderosa. Por isso a palavra diz que o homem que confia no Senhor, ele medita dia e noite. Ele é como árvore plantada junto a ribeiros e águas, e tudo que fizer prosperará. Aleluia. Mas você fala: mas os pensamentos insistem em permanecer em mim. Sabe, meu irmão, você vai, quando sua mente está ocupada com a palavra, não há espaço para nada que não seja vida. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, habite ricamente em vós, fique de maneira abundante, que haja tanta palavra, mas tanta palavra em você de maneira rica, abundante, ocupando o seu pensamento, ocupando a sua mente. Seja rápido para desprezar a afronta, rápido para desprezar a dor. Saiba que quando você para meditar, você começa a perder sua energia, porque algo está sugando de você vida. Alguém está te controlando, alguém está manipulando você, e essa pessoa muitas vezes nem sabe. Ela não está nem aí o que você falou, ou aquilo que ela disse e foi embora. Mas eu tenho sentimentos, você tem sentimentos. E o que vamos fazer? Administrar a nós mesmos, para entender que você precisa estar absolutamente isolado daquilo que acontece ao seu redor. Você não precisa fechar os olhos e dizer: nada está acontecendo. Está acontecendo. Algo foi dito. Algo foi gerado. Algo veio contra você, veio. As afrontas vieram. Paulo disse: abatido, mas não destruído. Paulo enfrentou coisas. Ele disse: eu tenho tremores por dentro. Angustiado, perplexo, mas não destruído. Você tem o poder, o domínio, o controle da sua vida. Saiba disso. Você tem o controle da sua boca, você tem o controle da sua mente, você tem o controle dos seus pensamentos, você tem o controle das suas escolhas, você tem o controle, você tem o controle, você tem o controle. Amém. Amém. Quando você se habituar a andar na palavra, se habituar a andar na verdade, isso
isso vai ser tão prático para você como levantar e escovar os dentes todos os dias sem pensar. Você vai ficar tão cheio da palavra e a sua mente tão governada por ela, que vai ter horas que você nem precisa mais escolher se eu vou andar pela palavra ou não, porque você já está tão condicionado à palavra que você sempre vai optar por andar por ela. Aleluia, 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 aleluia. Diga, eu chego lá. Aleluia. A primeira coisa que acontece com você, querido, quando você começa a andar em afronta, eu vou lhe dizer o que? Quando você guarda mágoas, a sua alegria é alterada. Você não consegue mais sorrir com liberdade. É verdade. Primeiro você acha que sorrir guardando alguém no coração é ser falso. Aí você fala, eu nem consigo. Diga, eu consigo. Eu consigo. Aleluia. Amém, queridos. Leia esse texto comigo aqui. Capítulo 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15. Diga aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero que você entenda que você vai sair por aí para orar por pessoas. Nós temos feito um evangelismo na rua e a minha palavra é: fale com pessoas e ore por elas. E pessoas gostam que você ore por elas. Não é assim, gente? O pessoal que foi evangelizar entraram nas casas mesmo e começaram a orar por pessoas corajosos. Mas a casa de crentes, filhos de Deus, nascidos de novo, que essas pessoas não vão conseguir andar impura. Não que não seja a vontade de Deus, mas há um bloqueio. Causa da mágoa, ressentimentos. E isso está absolutamente ligado à sua mente. Olha o que Paulo fala aqui. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Versículo 16. Assim que nós aqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez, o que, irmãos? Novo. Aleluia. Olha só o que ele fala aqui no versículo 15: ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. O que diz Gálatas 2:20: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Aleluia. Viver como Cristo, foi para isso que você nasceu. E se ele era saudável, você também pode ser vivendo como ele viveu. Como ele provou isso? Pessoas vão acusando lá na cruz, eles: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Da onde vem essa capacidade? Da onde vem? Da onde vem? De Deus. E eu quero lhe garantir que você não conseguirá ter uma ação se você antecipadamente não se ver produzindo aquilo. Você precisa se preparar, não para o caos, mas ver você liberando amor na afronta, ver você liberando amor na pressão, ver você liberando amor em várias instâncias da sua vida. Como é que você vai liberar perdão? Como você vai liberar? Como você vai falar? Como você vai reagir quando uma pressão chegar? Quando alguém te acusar falsamente? Quando alguém levantar contra você lá na sua empresa? Quando alguém falar aquilo que você não fez? Qual vai ser a sua reação? Você está conseguindo se enxergar assim? Existe uma empresa muito famosa no mundo, ela é chamada de Starbucks. Eles têm uma cultura lá, e interessante isso, eu achei muito interessante essa pesquisa que eles fizeram. Quando uma pessoa era maltratada,
Então, um funcionário maltratado, ele chegava chorando para o gerente, porque havia pessoas que falavam mesmo assim: me dá o meu refrigerante, seu ignorante. Há pessoas que falam assim. E muitos funcionários ficavam desesperados. E eles chegaram para o gerente e falavam, chorando: como é que eu vou reagir? Aí o gerente então pegava um bloco em branco, dava para ele e dizia assim: escreva neste bloco como você vai reagir daqui para frente quando alguém fizer isso com você. Qual vai ser sua reação? O que eu achei interessante não é que o gerente dizia para eles o que falar e como falar, mas o gerente dava o papel em branco para que eles mesmos tirassem de dentro deles a defesa contra aquilo. Eu quero lhe dizer que se um papel branco for lhe dado hoje, para você começar a eliminar a porta de entrada da afronta, ou da decepção, da frustração, seja de quem quer que seja qual a fonte, em casa, na rua, no cônjuge, se você pegar um papelzinho branco e colocar lá qual vai ser a minha resposta à luz da Bíblia, eu nem preciso mais fazer gabinete aqui comigo. Existem comportamentos em nós que eles são automáticos, eles são nocivos e são carnais. Eles não precisam mais existir em nós. É automático. É automático. Diria: eu tenho uma palavra. Eu tenho uma palavra. Diria: eu sou uma nova criatura. Eu sou uma nova criatura. Diria: eu sou embaixador de Eu Deus. sou embaixador. E anda em saúde divina. Não, Aleluia. Aleluia. Guarde sua mente com a palavra, queridos, e elimine qualquer afronta. Não leve para casa, não leve para sua cama, não leve para o seu travesseiro. Não fique mastigando, não fique pensando por que disse, por que falou, por quê. E vou lhe dar uma arma agora para você utilizar como a resposta de Deus em todo o tempo da sua vida. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Porque ser espiritual é ter uma mudança de vida. Ser espiritual não é só correr no Espírito, saltitar no Espírito, gritar no Espírito, cair na unção e na segunda-feira viver a mesma panela furada. Porque se enche no domingo e segunda-feira vaza. Se enche na terça, a quarta-feira vaza. Se enche na quinta, na sexta-feira, só Deus. É sexta-feira 13. Vamos para Provérbios, capítulo de número 3, por favor. Vocês estão recebendo alguma coisa? Amém. Você está crescendo? Amém. Tem muito poder nessa palavra. Amém. Provérbios, capítulo de número 3. Vamos ver, capítulo 3, versículo 1 diz: filho meu, não te esqueça dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão não apenas anos de vida, mas de vida e paz. Já pensou, não é muito bom estar em paz, não é? Esse é o lugar que o diabo quer remover você. A paz. Vamos ao capítulo 4 agora. A partir do versículo de número 23. Sobre tudo que se deve guardar, faça o quê? Guarda o seu coração. Guarda o teu coração. Por quê? Pois dele depende toda a sua vida. Esse coração aqui se refere à sua mente, porque deles procedem as saídas da vida. Ao 24, desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios.
e os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti, pondera as veredas dos teus pés e todos os teus caminhos sejam retos, não declines nem para a direita nem para a esquerda, retira o teu pé do mal. Diga amém. Amém. Nós vamos guardar o seu coração aqui. Aleluia. Elimine, incinere instantaneamente. Quando uma palavra dita, quando um comportamento falado, quando algo gerado, eu não levo, por exemplo, eu não levo para minha casa. Morre na mesma hora. Isso é senso de autopreservação, preservação do alto. Há uma distância bem grande entre a afronta e eu. Eu não abraço o que não me faz bem. Aleluia. Eu não acolho palavras, eu não fico remoendo, eu não fico mastigando, eu não fico sugando nada. Eu não preciso disso. Isso não coopera com o meu crescimento. Eu sei que Deus nos chamou para algo grande, poderoso e excelente. E nós não podemos agir de maneira rasteira, como o diabo espera, porque a nossa nobreza é muito grande. Fomos chamados para a nobreza. Nós não podemos viver de maneira rasteira. Fomos tirados da morte para a vida. Não se rebaixa, velho homem. Não se rebaixa, velho homem. Viver como homem natural é se rebaixar diante da posição do novo homem criado segundo Deus, em perfeita justiça e santidade. Não se rebaixe. Não guarde. Jesus sabia como guardar. A palavra diz que quando ele era ofendido, quando ele era ameaçado, quando ele era julgado, ele não respondia segundo as ameaças. Ele não respondia segundo a afronta. Ele não respondia de acordo, querido, que talvez alguém quisesse que ele pudesse responder. Mas ele se entregava àquele que julga retamente. Diga amém. Olha para o seu irmão e diga: quando você for afrontado, não responda de acordo com seus sentimentos. Diga, mas faça como ele fez. 1 Pedro capítulo 2, abra aí a sua Bíblia. Oh, glória a Deus. Vou encerrar agora com esse texto. Vamos ver aqui, existe um sofrimento bíblico. Sabia disso? Pastor, um crente pode sofrer? Pode, biblicamente pode. E eu vou te mostrar aqui qual é o sofrimento bíblico que você foi chamado para sofrer. O nosso maior inimigo, sabemos que o diabo é o inimigo, mas, sabe, queridos, a ignorância é brutal. Mas olha só, o que Pedro nos ensina aqui. 1 Pedro capítulo 2, a partir do versículo de número 18: sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for concordado com aquele que for bom e concordado, mas também ao perverso. Já imaginou isso? Se você é um servo e o teu Senhor é perverso, Pedro está dizendo: sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom ou concordado. Só um pouquinho aqui, eu sei que a gente está vivendo um momento delicado politicamente falando, mas é absurdo ver o comportamento de pessoas com a autoridade do país. É feio. Jardes horrorosas, sem respeito algum. Acham que isso é justiça. Eu não quero nem que você olhe para mim assim, porque talvez o fato de eu falar isso para alguns pode pensar que eu defendo a bandeira do partido da presidenta. Eu não defendo o partido dela, na verdade eu defendo o que é justo. Mas é feio
isso. Eu estava pensando, só para você entender o que é ética. O ético. Disseram aí, escutas telefônicas de um presidente exposta. Imagina se fosse você numa situação dessa. Aonde vamos chegar? Não mais em busca da verdade e da justiça. O bom senso, ele por si só desmascara o engano. Sabia disso? Eu só estou te preservando para você não entrar em nada disso. Mas pegue esse texto e a Bíblia diz: sede submissos ao vosso patrão. Hoje eu não tenho servo, mas eu tenho um patrão. Se ele fosse ruim ou perverso, não é nesse caso, porque você tem uma defesa, amém? Você tem o direito ao voto, diga amém. 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 Glória a Deus. Mas isso é outra coisa. Por isso é grato que se alguém suporte tristeza, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Você pode sofrer injustamente por causa da sua consciência, pois te glória há se pecando e sendo esbofeteados por isso. Ou suportais com paciência. Se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e os suportais com paciência, isso é grato a Deus. Porque ele está dizendo, uma coisa é ser esbofeteado por causa do pecado, isso não há glória nenhuma. Mas quando você é esbofeteado por estar fazendo o bem, isso é grato perante Deus. Oh glória! Porquanto para isso mesmo foste chamado. Para isso mesmo foste chamados. Quem quer ser chamado por Deus aí? Quem tem coragem de cantar depois desse texto? Eu tenho chamado. Foste chamados, pois se também Cristo sofreu no vosso lugar, deixando-vos um exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava, não respondia com ultraje, quando maltratado não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Eita, texto poderoso. Isso aqui é para dar cura, viu? Igreja na cura. Preservar a saúde. E eu lhe garanto que se você andar assim, nem doente você vai viver, nem enfermo você vai andar. Aleluia. 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 Você não vai abrir portas para enfermidades na sua vida. Lembrem-se que isso é questão de consciência. Mas isso não muda os maus hábitos que você pode ter na sua boca. O corpo nós vamos falar na próxima oportunidade. Amém? Eu posso não guardar pessoas no meu coração, mas ser absolutamente indisciplinado com o meu corpo. Comendo errado, dormindo errado, sem respeito com o meu corpo, e achando que pelo fato de ser o templo do Espírito Santo, eu estou eternamente preservado. O corpo não é seu, o corpo não é meu. Diga aleluia. Amém. Mas ele, quando trajado, não respondia, não trajava. Eu quero lhe garantir o seguinte: o que você quer que os homens façam a você? Faça para eles. Fulano não demonstra amor. Fulano não é gentil. Essa pessoa não é gentil comigo. Inclusive, deixa eu te falar isso aqui. A gentileza, ela aumenta a produtividade. Sabe disso? Foi feita uma pesquisa. Eu falava disso com o Felipe ontem. Pegaram um grupo de estudantes e botaram numa sala com cookies. Eles eram malucos por cookies. Mas saiu um comando lá da sala dizendo assim: faça isso ou pegue o cookies agora. A imposição fazia com que as pessoas não pegassem cookies. Só para você ver. Elas pegavam, mas pegavam assim, tristes, depressivas, com raiva. Por quê? Por causa do jeito que era falado. Mas quando eram incentivadas, a produtividade aumentava. Então a generosidade libera a produtividade.
Diga a generosidade. Generosidade. Também. Também. Diga a gentileza. Gentileza. Também Também. libera a criatividade. Diga amém. Amém. Fulano, ou irmão, por exemplo, ele não é